Quer participar do Segunda Chamada ou do Quarta Chamada por vídeo, enviando perguntas aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país? Faça como a Vivian e o Marcelo. Torne-se membro parceiro e envie o seu vídeo. Vem pro time! Gente, está tudo muito confuso, muito rápido, as informações estão mudando toda hora, então para a gente tentar entender, são 3 denúncias de suspeitas de corrupção, preços mais altos e ou pressão atípica na compra de vacinas. A primeira é a denúncia dos irmãos Miranda na compra da Covaxin. Nesse caso, a suspeita foi levada ao presidente. O deputado Luiz Miranda disse que Bolsonaro falou que era um rolo do Ricardo Barros. O Planalto já divulgou 3 diferentes versões sobre como agiu nesse caso. E só agora a Polícia Federal abriu inquérito para investigar. A segunda denúncia tem a ver com a compra da vacina Convidencia. Não sei se eu estou falando certo aqui, gente. Convidência, do laboratório chinês CanSino. Nesse caso, o que levanta suspeita é o valor da dose de $17, uma das mais caras que a gente tem visto ser praticadas, e a empresa que intermediou o negócio. Essa empresa está sendo investigada pela Polícia Federal por desvios de verbas em outras negociações. A denúncia mais recente aconteceu ontem à noite com a publicação na Folha de São Paulo, uma reportagem da Constância Rezende. Essa história tem muitas pontas soltas ainda. O denunciante, que é o Luiz Paulo Dominguete, diz que o funcionário do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu propina de $1 por vacina. Só que o Luiz Paulo disse que é representante da empresa Davat Medical Supply e que estava negociando com a vacina AstraZeneca. As duas empresas negam essa relação, mas o Roberto foi exonerado pelo governo, como todo mundo já sabe. Ô Ju, por que nesse último caso teve uma reação tão rápida do governo? Nesse caso facilita uma reação mais rápida, porque a princípio não tem envolvimento ainda do nome do presidente Jair Bolsonaro. Seria uma coisa ali localizada no Ministério da Saúde. Fora que essas informações, essas denúncias, elas estão se avolumando. Então, há essa necessidade de uma resposta cada vez mais rápida também. No início, essa primeira denúncia dos irmãos Miranda, de fato, houve uma demora aí para o governo se organizar, para se fechar uma narrativa única, como você falou. Primeiro, a gente encaminhou para o Pazuello, depois não encaminhou, depois veio com aquela coletiva cheia de informação que o documento estava adulterado, enfim, demorou-se aí para se organizar uma narrativa, mas acho que agora eles devem ter montado ali o QG, tá todo mundo mais atento para como reagir a isso daí. E olha, quando começa a puxar o novelo, às vezes vem mais coisa, então é preciso que eles estejam atentos aí, porque a CPI está em cima também. Uma outra informação é que o deputado Luiz Miranda disse para a revista Cruzoé que recebeu uma oferta de propina para agilizar a contratação da Covaxin. Segundo ele, um lobista próximo do Ricardo Barros foi quem fez essa oferta. Ele ganharia 6 centavos de dólar para cada dose de vacina vendida, o que daria aí R$1.200.000. Freixo, você conversou com o Miranda? Por que ele não diz tudo que sabe? Ele parece que está soltando as coisas aos poucos. Você acha que ele sabe mais do que ele já disse até agora? Eu acho que o que ele já disse até agora é muito grave, né? O Miranda, ele não é um deputado da oposição. Acho que é bom que se diga que ele é um deputado da base bolsonarista, né? Ele é um deputado que frequentava o Palácio. Ele votou tudo com o governo. O Miranda não é um deputado de oposição, o Miranda é um deputado eleito pelo DEM, né, e fiel escudeiro do Bolsonaro. Isso não é um detalhe, não é alguém de um partido de esquerda de oposição que está dizendo isso. Aliás, só poderia dizer alguém que frequentasse o Palácio. O que eu acho curioso é, Calero, se alguém chegar para você e falar o seguinte: Calero, olha, ou você me dá isso aqui, ou eu vou mostrar uma gravação de você dizendo tal coisa. Se você não disse a tal coisa, o que você vai fazer? Pode mostrar a gravação, porque você sabe que a gravação não existe. Agora, se você silencia, é porque a gravação pode existir. Sinal que você falou. Gente, não tem dúvida, né? Vamos combinar? Não tem dúvida que Bolsonaro falou. Por que ninguém desmentiu o Luiz Miranda? Por que ninguém desmente? Porque ele pode ter uma gravação. Ué,
mas se ele pode ter uma gravação, então é a certeza de que aquilo foi dito, ou pode ter sido dito. O Freixo, por que você acha que ele denunciou o Bolsonaro agora? Olha, aí eu acho que, enfim, eu conheço o Luiz Miranda ali do convívio do plenário, falei com ele por mensagem recentemente, antes do depoimento dele, está muito convicto do que está fazendo, né? Enfim, o irmão dele é um funcionário de carreira que foi quem originou essa denúncia. Agora, as denúncias são muito graves, né? A denúncia do Luiz Miranda diz respeito à Covaxin. E ele diz, o Bolsonaro dizendo que é do Ricardo Barros. Vamos lembrar que o Ricardo Barros é o líder do governo, porque nem todo mundo que está assistindo a gente pode juntar uma coisa com a outra, né? O Ricardo Barros tinha sido ministro do Temer, ministro da área da saúde, que foi quando vários desses problemas, inclusive com uma empresa do mesmo dono da Precisa Medicamento, que era Global Gestão na época, né? O Ricardo Barros responde a um processo porque o Maximiliano, conhecido como Max, dono da Precisa, que mediou a corrupção lá na Covaxin, ele tinha vendido medicamento para o governo Temer, medicamento para doenças raras, e nunca entregou. Então, esses crimes cometidos na saúde, né, têm envolvimento do Ricardo Barros desde o outro governo, com as mesmas pessoas. E isso aumentou no governo Bolsonaro. Não dá para o presidente dizer que não sabia, mas dizer que isso é um rolo do seu líder de governo. E é algo que diz respeito à corrupção na compra de vacina, gente. A própria como é que é o nome da segunda vacina? É CanSino, né? Eu também confundo. A fabricante é CanSino. A CanSino. A CanSino, quem é que intermediou? Quem é que intermediou a venda da CanSino? O Flávio Panzieri, advogado do Ricardo Barros. Advogado do Ricardo Barros. O senhor Roberto Dias, que foi exonerado agora como se isso resolvesse, ele já ocupou cargo de chefia de confiança no governo da mulher do Ricardo Barros. Foi colocado no ministério pelo Ricardo Barros. Ora, então, já são 3 negociatas e esquemas de corrupção diferentes na compra da vacina. A gente está falando isso num país que tem mais de 500 mil brasileiros mortos. Então, quando você... Na verdade, todo o problema, toda a demora da vacina pode não ter sido só por negacionismo. E provavelmente não foi. Não foi só por uma questão de obscurantismo. Foi por corrupção, foi por ladroagem, foi por picaretagem. Nós perdemos a vida de vários brasileiros porque esses caras estavam roubando, fazendo esquema de propina na compra da vacina. Não é só porque são fanáticos. São também, mas antes de fanáticos, são ladrões. São ladrões. Isso que a gente está tratando. Você está tocando num ponto assim, muito, muito importante. A gente já falou aqui outras vezes sobre isso, que a CPI, quando ela começa a apurar os crimes do presidente em relação a como tocou a pandemia, ok, mas esse ponto que você falou, eu acho que está ficando muito claro agora. Toda esse discurso negacionista, esse uso que fazem da fé cristã, da religião, quer dizer, tudo isso junto e misturado, na verdade, tem um pacote aí de financeiro, de interesses financeiros, que pode, e isso a CPI está levando para isso. Claro. O ex-presidente Fernando Henrique falou aqui, ele falou, olha, e vai aparecer, porque essas coisas começam, a gente sabe, a gente é jornalista, sabe como é que é, essas coisas começam, as denúncias, e vão aparecendo novas denúncias, e outras pessoas vão tomando coragem de denunciar também, e colocando... Claro. A gente está começando a ver que, então, esse conservadorismo, né, essa coisa da direita conservadora, pode ser que não seja bem isso, né? É isso que está aparecendo. Quer dizer, os conservadores de verdade, ali, porque acreditam nessas pautas e tal, vão se surpreender e vão pagar um preço alto por estarem, na verdade, envolvidos dentro de algo que está se mostrando ter outros tipos de interesses do que o ideológico, enfim, do que essas convicções negacionistas. É impressionante, né, Mara? Porque a gente tem a vacina da Pfizer que foi ofertada tantas vezes e a gente começa a achar que ela não ter sido aceita tem a ver com o fato de que com a vacina da Pfizer não tinha esquema.
Então, a coisa realmente ganha um contorno mais inacreditável ainda quando a gente traz isso em perspectiva, né? Ou seja, não interessava trazer a vacina da Pfizer, não interessava fazer negócio com a Pfizer, porque a Pfizer não propunha nenhum tipo de vantagem indevida. Então, assim, a gravidade, né, que o Freixo também enfatizou, ela vai ganhando uns contornos assim, fica muito claro que a gente está diante de uma situação de genocídio realmente, né? E acho que a gente não tem que ter pudor de usar essa palavra, porque na medida em que o governo atua diretamente para matar a sua população ou assume o risco de matar a sua população diante de alguma ação ou omissão, nós estamos falando sim de uma ação genocida, né? Então, eu fico realmente muito espantado que a gente no Brasil tenha chegado na situação, e aí também pegando um pouco da tua fala, Mara, essa gente não é conservadora, não é de direita, coisa nenhuma, né? É um bando de ressentido, de pilantra, é um bando de ignorantes, né? Pessoas com uma mente obscura, muitas delas, inclusive, que são más, né? Não tem outra palavra, são pessoas más, e eu penso em figuras reacionárias, inclusive, que a história do Brasil já teve, como Carlos Lacerda, por exemplo, e que eu acho que é um ícone aí, do conservadorismo mais clássico do Brasil. Essas pessoas estão se revirando no túmulo diante de uma gente que se fala de direita, né? E, de novo, eles têm como premissa a ignorância, e isso nada tem a ver com direita. Como é que um governo de direita, por exemplo, se propõe a tornar mais flexíveis as leis de trânsito? Estou pensando aqui só um varejo, mas isso é muito claro, né? Governos de direita normalmente são governos, né, pelas leis mais restritas, pela ordem, né, ou pelo menos isso no discurso, e a gente tem ações, inclusive, que são antagônicas àquilo que a gente entende classicamente como direita ou como conservadorismo. Posso só destacar um... Claro, gente. Não, só uma curiosidade do que o Calero falou, essa questão da Pfizer, né? Se a gente lembrar que o secretário de comunicação do governo, Fábio Van Garten, sai e sob acusação lá no Ministério da Saúde de que ele estava interessado, que ele tinha interesses escusos na vacina da Pfizer, a gente recolocando essa narrativa em contexto, né? É no mínimo curioso isso, eles terem levantado isso com relação a um aliado que sai, que estava ali tentando negociar a vacina da Pfizer, né? Só um lembrete aí dentro do que o Calero falou, porque é isso, né? Freixo queria falar? Só um complemento à fala da Juliana e do Calero. Assim, eu só quero lembrar que teve uma frase, uma das bobagens ditas por Bolsonaro, são muitas, mas uma delas, que as pessoas podiam virar jacaré se tomassem a vacina. Todo mundo lembra dessa estupidez presidencial, né? E aí, nesse momento, ele diz isso por quê? Porque ele dizia que a Pfizer estava atrasando porque não tinha liberação da Anvisa. Mas, na verdade, a Covaxin, que eles fizeram uma pressão enorme para ser liberada, tinha menos tecnologia e não tinha liberação da Anvisa. Então, na verdade, não era uma preocupação científica ou legal. Era onde você tinha uma grana, onde você tinha corrupção, onde você tinha propina, onde você não tinha propina. Não, hoje eu recebi um meme dizendo que o Brasil já foi o tempo do Zé Gotinha, agora virou o Zé Propina, né? Que é o menino agora o garoto propaganda do governo é o Zé Propina, não é mais o Zé Gotinha. Eu só acho, Calero, assim, que eu tenho todo acordo com o que você disse, a gente precisa separar no eleitor do Bolsonaro, porque a gente tem que resolver esse problema, né? Não dá. A eleição de 22 é a eleição mais importante da nossa história. Né? Outro dia eu dei uma entrevista e me perguntaram por quê. Eu falei, porque pode ser a última. Né? Por isso que ela é a mais importante da nossa história. Porque existe um grupo ditator no meio, existe um presidente hoje que não tem nenhum respeito pela Constituição, e a eleição de 22 vai ser um plebiscito se a Constituição vai continuar valendo ou não. Então, ela é muito importante. A gente tem que resolver esse problema da democracia e da vida no Brasil. A gente só tem que separar o fanático, né, o cara que não tem um pingo de respeito pela vida, o violento, que é eleitor do Bolsonaro, daquele que votou por uma desilusão, por um desencanto. Acho que separar isso e dar a chance de alguém que votou no Bolsonaro não votar em outro para que a gente restabeleça a democracia é muito importante. Né? Eu não gostaria, eu tenho certeza que o Calero pensa isso também, a gente não pode tratar todo o eleitor do Bolsonaro como se fossem todos iguais. Os fanáticos sempre existiram no Brasil, mas nunca passaram de 10%. Tem que deixar o fanatismo voltar a esse número insignificante, ou até menor.
né? E a gente estabelecer a democracia no Brasil a partir do debate das diferenças, da convivência. Hoje, quem assinou esse super impeachment são pessoas que não vão estar juntos numa chapa eleitoral. Vão disputar o poder, disputar o projeto, mas no campo da democracia. O Bolsonaro está fora do campo da democracia e está dentro do campo da ladroagem política.